Graça e paz para todos. Meus amados, aqui quem vos fala é o diácono Cristiano Salles. Vamos meditar nesta manhã num texto muito maravilhoso que está no livro de Gênesis, no capítulo 28 e no versículo 10 e 11. E assim diz a palavra de Deus. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e o tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Meus amados, esse texto que eu acabei de ler fala a respeito da vida de Jacó. Amém? A gente sabe que a história de Jacó não começa aqui neste capítulo. A história de Jacó começa lá atrás, em alguns versículos anteriores. E nesse episódio aqui, Jacó estava fugindo do seu próprio irmão, que era o seu irmão mais velho. Como bem sabemos, Jacó tinha um irmão gêmeo por nome de Esaú. E Jacó estava agora fugindo do seu próprio irmão, justamente por conta dos seus erros, por conta das suas próprias escolhas, porque Jacó, ele tinha usurpado a bênção do seu irmão. E quando seu irmão Esaú descobre que Jacó tinha usurpado a sua bênção, Esaú ficou irado, Esaú ficou descontrolado. Esaú agora, ele começou a querer se vingar do seu próprio irmão. E a sua mãe, Rebeca, sabendo da ira de Esaú, ela chama Jacó e diz: olha, Jacó, vai para a casa do teu tio Labão e fica por lá. E volta só quando a ira do teu irmão passar. Perderia eu os dois no só dia? Veja aí a preocupação, irmão, de Rebeca. Ela não queria perder Jacó e não queria perder Esaú, que eram os seus únicos filhos que ela tinha. Então, Jacó agora ele foge. Jacó, ele foi para o deserto, porque para chegar ali onde ele queria chegar, que é na casa do seu tio, ele teve que passar pelo deserto. E quando ele chega ali no deserto, a palavra de Deus nos fala que ele passou a noite ali, ele pegou uma das pedras e fez ali um travesseiro e começou ali a dormir, passar a noite ali naquele lugar. E aquela noite de Jacó, meus amados, foi uma noite de incerteza, foi uma noite de angústia, foi uma noite de medo. Até porque Jacó, ele era um homem que ele vivia dentro de casa. Ele não tinha o costume de ir para o deserto como Esaú, porque Esaú, ele era caçador, ele passava vários dias fora. Esaú conhecia o deserto, já Esaú, ele conhecia os perigos que tinha no deserto. Esaú sabia como se defender. Esaú sabia onde tinha água ali, onde tinha um oásis naquele lugar. Esaú sabia qual era o melhor lugar para dormir. Esaú, se algum animal ali viesse ali contra ele, querer ali mexer com ele, ele sabia se defender. Mas Jacó não. Jacó, meus queridos, ele vive em casa, ele é caseiro. Amém? E a palavra de Deus nos fala que Esaú, ele começou a maquinar para querer pegar Jacó de todo jeito. O ser humano, meus amados, ele é assim. Quando ele está irado com alguém, quando ele está transtornado, quando ele está fora de si, ele não quer saber de conselho de ninguém. Mesmo se alguém chegar e dizer: olha, não faz mal essa pessoa, deixa isso para lá, coloca nas mãos de Deus. Mas a pessoa não quer saber não, a pessoa está transtornada, está irado, o sangue subiu a cabeça. A pessoa não quer ouvir ninguém, a pessoa vai de todo jeito para querer pegar a pessoa. Nós sabemos, irmão, que a justiça não vem do homem.
A justiça, ela vem de Deus. De que adianta você querer se vingar de alguém e Deus lá de cima vendo tudo? Aí depois a cobrança vem em cima de você. E nós sabemos que a mão de Deus, ela pesa. A mão de Deus, meus queridos, quando bate em cima de alguém, é sem dó e sem pena. E a palavra do Senhor nos fala que Jacó, ele passou a noite ali naquele lugar, naquele deserto, uma noite de incerteza, de angústia e de medo, porque ele não sabia como seria o dia seguinte. Ele não sabia o que aconteceria com ele naquela noite. Ele não sabia sobreviver no deserto. E muitas vezes, meus amados, quando eu estava aqui meditando nesta palavra, eu comecei a observar que muitos crentes, muitas vezes, na hora da provação, na hora da angústia, na hora da dor, a primeira coisa que a pessoa faz é se afastar da igreja, é se afastar dos caminhos do Senhor, justamente porque não sabe sobreviver no deserto. Não sabe como se sair de uma situação difícil, de uma situação que praticamente você vê que não há saída. E nós sabemos, meus amados, que o deserto chega na vida de qualquer pessoa, pode chegar para mim, pode chegar para você, e só sabe o que é deserto quem já passou pelo deserto. Eu me lembro agora de um irmão que ele passou 3 meses no deserto. Ele estava desempregado, não tinha nem sequer uma passagem. Aliás, ele não tinha nem sequer um dinheiro de uma passagem para ir procurar um emprego. Ele não tinha o que comer dentro de casa. Ele sobrevivia de migalhas. Quando chegava a hora do almoço, que era meio-dia, os vizinhos que davam a ele um prato de comida. E sabe o que ele fazia? Dividia aquela comida ao meio e deixava para o dia seguinte, porque ele não tinha o que comer no dia seguinte. Ele fazia apenas uma refeição por dia. E olhe, para piorar a situação, a geladeira dele estava quebrada e a comida que ele ia comer no dia seguinte, a comida já estava azeda. Ele comia a comida azeda. E ele estava dando esse testemunho na igreja e eu ouvi esse testemunho. Olha só a situação. Com uma alimentação por dia, e ainda comendo comida estragada. Só que esse deserto foi apenas 3 meses. E ele conseguiu superar esse deserto. E quando ele chegou lá na igreja, ele era o crente que mais dava glória. E as pessoas olhavam para ele e não entendiam por que esse irmão dá tanta glória. Porque ele entendia que Deus estava do lado dele, que aquele deserto era somente por um pouco de tempo. E eu e você, que servimos a Deus, nós temos que ter essa consciência, meus amados, que o deserto na vida do crente não é um deserto que vai ficar para a vida toda, não. O deserto tem hora de começar e tem hora para acabar. Você tem que estar firme no Senhor na hora do deserto, na hora da provação, porque Deus ele não vai te abandonar de maneira alguma. E voltando aqui para o texto, a palavra de Deus nos fala, olha só, aqui é onde está a raiz da mensagem, que é no versículo 16. A palavra de Deus nos fala, eu vou ler daqui a pouco. Jacó ele começou a dormir ali naquele lugar, e ele começou ali a sonhar. Ele viu uma escada que descia e batia até no topo, batia na terra, chegou até no topo do céu. E ele começou a ver os anjos de Deus subindo e descendo. Olha aqui, ó, versículo 16, vou ler. E vê só, ele estava dormindo, e quando ele acordou do seu sono, olha aí, ó. E acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, eu não sabia. E temeu e disse, quão terrível este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Olha aí. Quando ele acordou do seu sono, ele começou agora a perceber, meu Deus, o Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está a todo tempo comigo.
E eu não percebi. Eu achava que estava sozinho. Olha aí, meus amados. O que é que eu aprendo com essa passagem? E eu quero passar para você essa experiência. Vou dizer para você agora. Essa passagem nos mostra algo maravilhoso. Nos traz uma grande revelação. Porque Jacó, aí naquele lugar, ele aprendeu uma lição. Jacó, ele aprendeu uma das maiores lições da sua vida. Que Deus, ele está conosco em meio ao deserto, em meio às provações, em meio das nossas dificuldades, no momento que a gente acha que está sozinho. Deus está, olha, do nosso lado. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus, na hora do deserto, estava passando por aquele deserto, Deus estava ali ao lado deles. Tem exemplo aqui como Moisés, que passou 40 dias e 40 noites no deserto. Deus não abandonou Moisés. Vemos o exemplo de Davi, que passou também pelo deserto, que se escondeu ali na caverna de Adulão, fugindo ali do seu próprio irmão, fugindo ali de Saul, e Deus não abandonou Davi. Temos também o exemplo de Agar, que passou 2 vezes pelo deserto, e ali no deserto, quando ela achava que estava sozinha, quando ela deixou aquele menino dela ali, entre os arbustos, e começou a chorar, porque ela não queria ver o seu filho morrer, Deus ouviu tanto o choro da criança, como ouviu o choro de Agar, e mandou um anjo ali para socorrer aquele menino, para socorrer Agar. Temos o exemplo também de outra pessoa da Bíblia que passou pelo deserto, que foi ali aquela viúva, amém? Daquela cidade ali, onde o profeta Elias, depois que saiu do ribeiro, foi para aquele lugar, aquela viúva ali daquela cidade, se não me falha a memória, eu acho que é Siquém, né? Porque tem a viúva de Sarepta, eu acho que foi a viúva de Siquém, essa mesmo, entendeu? Então, essas pessoas, meus queridos, não ficaram desamparadas. Deus chegou na hora que elas mais precisavam. Então, é uma lição que eu aprendo aqui nesse texto. Amém? E o que me chama a atenção, eu vou terminar já a mensagem, é que lá no capítulo 33, deixa eu ver, eu acho que é 33 e 18. 33 e 18, olha só que a palavra de Deus nos fala. Jacó, meus queridos, depois que ele chegou ali em Siquém, amém? Jacó, ele construiu família, ele conheceu ali a sua esposa, ele se casou, teve filho. Depois houve um tempo de Jacó, ele voltar para a sua terra, e quando ele voltou, ele teve que passar outra vez pelo deserto. A palavra de Deus nos fala que Jacó ali lutou com um anjo, e Jacó, quando ele voltou ali para a sua terra de Canaã, voltou já rico, com seus gados, com suas ovelhas, com suas esposas. Jacó, ele já era outra pessoa. Amém? Jacó, ele já não era aquele Jacó mentiroso, aquele Jacó que mentia para Labão, que mentia para seu pai, que enganou seu irmão. Não, Jacó já era uma nova criatura. E quando eu estava meditando esse texto, eu comecei a observar que quando Deus ele resolve abençoar alguém, ele abençoa. E todas as barreiras que estão pelo meio do caminho, Deus começa a derrubar todas aquelas barreiras. E uma dessas barreiras que Deus derrubou foi aquela rixa entre Esaú e Jacó. Porque os dois se encontraram depois. Mas quando eles se encontraram, aquela ira que estava no coração de Esaú tinha passado.
Os dois se abraçaram, tanto Jacó como Esaú. Com certeza eles choraram, levaram perdão, e cada um seguiu o seu caminho. Meus amados, Deus é maravilhoso. Quando a gente pensa que tudo está perdido, a minha vida daqui para frente vai ser de mal a pior. Daqui para frente eu vou passar a vida toda nesse deserto. Daqui para frente eu vou viver no sofrimento. Não é assim não. Você é escolhido de Deus. Se Deus te escolheu, é escolhido. Deus jamais ele vai te abandonar. Deus jamais ele vai deixar de cumprir as promessas que ele tem para a tua vida. Ele diz lá no livro, tem uma passagem muito gloriosa, se não me falha a memória, acho que é no livro do profeta Jeremias. Pode uma mãe se esquecer do filho que ela gera, que ela gerou, eu todavia não me esquecerei de ti. Ou seja, o Senhor ele não esquece dos seus. Mesmo que uma mãe que gerou ali seu filho, esquecer o seu filho, abandonar o seu filho, Deus, ele jamais ele esquece. Amém? Então, meus amados, receba essa palavra da parte de Deus. Descansa o teu coração. Amém? Porque Deus tem muita coisa para cumprir na tua vida. Por que você está triste? Por que você está chorando? Por que você está desanimado? Por que você está querendo desistir de tudo? Não. Tome posse dessa palavra. Veja o que Deus fez na vida de Jacó. Deus mudou a vida de Jacó por completo. E ele pode mudar a tua nesta manhã. Assim como ele mudou a minha. Amém, meus amados? Eu não vou mais adiante. A palavra de Deus foi pregada nesta manhã. E que Deus continue me abençoando e te abençoando. E que Deus